Guys, tem algo para nós observarmos nesse exemplo 2, tanto na letra A quanto na letra B. Aqui tem algo que chama a atenção. Se a gente olhar direito, com carinho, para cá, perceba que isso aqui já é o valor do limite. Claro, a gente faz a contazinha, mas antes de fazer a conta, aqui já é o limite. Então não tem mais aqui, ó, a palavra ou símbolo do limite. Se nós olharmos para cá e formos comparar com a nossa função que iríamos calcular o limite, podemos perceber algo um pouco curioso, que é o seguinte: veja que o valor do limite é exatamente essa função substituído x por 5. Aqui é o 2, aqui é o 2, no lugar do x ficou 5 ao quadrado, no lugar do 3 do x aqui ficou 5, e aqui já era 4, não tem x. Se você olhar bem, acontece a mesma coisa na letra B. Na letra B, aqui. Se você olhar para a expressão que é o valor do limite, que é essa, é exatamente essa expressão, mas aqui o x foi substituído por menos 2. Por menos 2. No lugar do x ficou menos 2, no lugar do x ficou menos 2. Então, isso nos leva a crer, quer dizer, só 2 exemplos, não dá para concluir nada. Mas, guys, uma análise mais minuciosa nos leva a crer que muitas funções você pode calcular o limite simplesmente substituindo o valor do x de uma maneira bem direta. A gente vai ver que dá para fazer isso. Não são todas as funções, mas são muitas. Quando a gente faz isso, a gente está utilizando uma propriedade chamada propriedade da substituição direta, que a gente vai já detalhar. Mas antes, veja bem, essas funções que dá para calcular o limite diretamente, elas possuem uma propriedade gráfica muito especial. Uma propriedade gráfica que a gente chama de continuidade. A gente então vai estudar especificamente essas funções que o limite se calcula mais diretamente no futuro. No futuro que eu falo daqui a umas 2 aulas mais ou menos. A gente vai estudar. E iremos ver que há várias funções, muitas mesmo, na verdade, nós vamos ver que a maioria das funções básicas que nós estudamos tem essa propriedade de calcular o limite de uma maneira mais direta, simplesmente substituindo. E inclusive, para muitos alunos que fazem cálculo mais uma vez, acabam confundindo devido a essa propriedade. E muitos alunos também que fazem na primeira vez, um pouco depois confundem. Por quê? Acaba confundindo achando que o limite é uma substituição. Porque, guys, veja, eu quero calcular esse limite, eu simplesmente substituo. O x tende a menos 2, eu vou substituir o x por menos 2. Não vão confundir achando que o limite é uma substituição. Até porque, lembre-se que x se aproximar do menos 2 não significa que o x é menos 2. Significa que eu pego valores x cada vez mais próximo do menos 2, mas eu não pego como sendo o menos 2. O x nunca é o menos 2 aqui no meu limite. E aí confunde porque, professor, se o x nunca é menos 2, por que eu substituí o x por menos 2 aqui? Porque, guys, não esqueça que limite é uma análise de comportamento. Acontece que quando o x se aproxima de menos 2, isso aqui se aproxima, por exemplo, de menos 2 ao cubo. É do que isso se aproxima, ou seja, isso se aproxima do valor substituído. Não é que isso vai ser o menos 2, se aproxima do valor que é substituído. O que isso quer dizer? Quando o x está próximo do menos 2, isso aqui vai estar próximo do menos 2 ao cubo. Então o limite é menos 2 ao cubo. Ou seja, quando eu coloco o limite igual a isso, a conta foi através de uma substituição. No fundo foi através de uma substituição. Mas toda a interpretação, a filosofia não é uma substituição, porque o x nunca é menos 2.
Inclusive temos aqueles detalhes mais delicados que a gente vai ver, inclusive, aqui, por exemplo. Aqui eu não posso aplicar a propriedade de substituir o x por 1, x tende a 1. Por quê? Porque 1 vai zerar no denominador. Então, o que nos resta fazer aqui é uma análise de fato. Porém, a gente vai conhecer uma técnica bem legal para calcular isso aqui. Por isso, guys, fica a pergunta: que tipo de função eu posso calcular diretamente substituindo? E deixando claro que o limite, que essa questão de substituir é para descobrir o valor do limite, mas o limite não é uma mera substituição, o limite tem todo esse significado. E temos essa propriedade, que na verdade é um teorema, ou seja, tem uma prova, mas como já falei para vocês, as propriedades de limite nós não iremos provar aqui na nossa disciplina, que é o seguinte: se a função for um polinômio ou uma função racional e o ponto estiver no domínio, então o limite da função quando x tende ao ponto, você pode descobrir o valor dele substituindo. Então, descubra o valor através da substituição. Não é que o limite é só uma questão de substituição. Você vai descobrir o valor dele. E o que significa descobrir o valor? Você descobre o valor de quem a tua função se aproxima. Então, pelo menos para o caso em que a função é um polinômio racional, quando x se aproximar de A, a gente sabe que a nossa função vai se aproximar da imagem. Perceba que a questão de substituir, substitua x por A, vai ficar assim. Na verdade, no fundo, é o cálculo da imagem. Isso aqui é a imagem desse ponto. Veja a perspectiva. Você pode olhar do ponto de vista de substituição, do ponto de vista de imagem. E se você chegou nesse momento, professor, eu não estou entendendo nada. Se você chegou nesse ponto e não está entendendo nada, é porque a gente está adotando, nesse presente momento, o lado teórico. E nem todos se dão bem com o lado teórico, mas não tem muito problema não. Porque o nosso foco aqui, guys, é biologia e química. Nosso foco não vai ser mais na questão do limite de compreensão e cálculo de limite, mas não precisa se preocupar muito com essa parte, porque isso aqui que eu falei é bem mais teórico do que nós queremos. É só para ter ideia, só para passar ideia. Então, se a gente tiver o caso dessas duas funções, podemos utilizar a substituição direta e ser feliz. Mas no futuro nós vamos descobrir que dá para fazer isso, essa substituição direta em várias outras funções, ok? E provavelmente você deve ter se perguntado, sabe Deus o que é um polinomial racional? Função polinomial, guys, é a função onde a lei é um polinômio. Eu não sei o que é um polinômio. Polinômio é soma de potências do x, potência de expoente inteiro. Aqui, ó, potência do x, e pode somar com um número também, uma constante, não tem problema. E no máximo de perturbação da potência pode ser um número multiplicando aqui, um 5. Aqui é um polinômio, aqui é um polinômio. Perceba que aqui é um polinômio em cima, um polinômio embaixo. A gente chama isso de racional. Racional é um quociente. Um polinômio sobre outro polinômio. É só isso que é racional. Polinômio tem grau. Aqui é grau 2. Aqui não tem nenhum outro expoente, né? Então é grau 1. Eu quero mostrar para vocês. Não vai aqui, guys. Aqui tem no fundo isso aqui é um polinômio de grau 2 por causa desse expoente 2. Então acho que dá para ter uma ideia de polinômio. Ok. Dada a explicação, a gente vai para o exemplo. Através do exemplo, você vai compreender melhor essa propriedade. Então, sobre aquilo que eu falei, professor, eu não estou entendendo nada. Não fique preocupado, era só para mostrar a ideia. Essa propriedade da substituição direta, vocês vão aprender bem através dos nossos exemplos. Ok? Até porque essa parte que eu falei aqui precisa de um amadurecimento de ideias. Então, como a maioria, acredito que está fazendo o cálculo a primeira vez, então ainda a primeira vez a ideia ainda não fica muito madura, alguns vão pegar, outros não, mas o exemplo vai deixar bem claro. É isso aí e thanks!